Bom, dando continuidade, vamos falar agora sobre dois tipos de caminhos, que vão ser os caminhos hamiltonianos e eulerianos. E eles são interessantes e têm um interesse prático por trás da definição deles, certo? Então, aí, em meados de 1856, um dos matemáticos da época escreveu um trabalho que examinava as condições de existência de ciclos que não repetissem vértices ou arestas sobre certos tipos de sólidos. No caso do trabalho desse matemático, o objeto de estudo eram os poliedros simples e examinavam um caso semelhante ao da figura abaixo. Tá? Então, o Kirchmann ele havia se deparado com o problema de encontrar um ciclo em um grafo que passasse por todos os vértices sem a repetição de vértices, certo? Então, deveria passar por todos os vértices e não poderia repetir nenhum deles. E dentre os diversos tipos de ciclos em grafos, este é um dos de maior importância, porque ele possui importância do ponto de vista teórico e possui importância também do ponto de vista aplicado, certo? Esse tipo de caminho e também os ciclos associados, eles ficaram conhecidos através desse matemático, Hamilton, que em 1957 ele propôs um jogo baseado nesse problema, certo? Então o jogo ele era feito sobre um dodecaedro e cada vértice estava associado a uma cidade importante da época. E o desafio ele consistia em encontrar uma rota através dos vértices que iniciasse e terminasse na mesma cidade, certo? Sem repetir nenhuma cidade. Então, a título de curiosidade, que a gente tem a ilustração do Around the World e a partir disso a gente pode olhar para o jogo em questão, né, com o desafio e podemos modelar ele através de um grafo, certo? Então, dado esse grafo, o desafio seria encontrar esse ciclo e para essa quantidade de cidades, ou seja, iniciar em uma cidade, percorrer todas as outras e voltar para a cidade de origem. Então, para esse grafo, seria necessário encontrar essa solução aqui, tá certo? Bom, visto que a gente já viu essa contextualização histórica, podemos agora definir. Então, um caminho hamiltoniano ele vai ser um caminho que passa por todos os vértices do grafo exatamente uma vez. O ciclo hamiltoniano vai ser um caminho fechado, ou seja, ele inicia um vértice, passa por todos os outros e retorna ao vértice de origem. Um grafo ele é dito hamiltoniano se ele possui um ciclo hamiltoniano. E o grafo ele é semi-hamiltoniano quando ele possui pelo menos um caminho. Se ele não possui um ciclo e possui um caminho, ele é semi-hamiltoniano. Tá? Então, por exemplo, nesse primeiro subgrafo aqui nós temos um grafo hamiltoniano, ou seja, ele possui um ciclo, certo? Hamiltoniano. No segundo grafo nós temos um grafo que ele é não hamiltoniano. Na subfigura 3 nós temos um exemplo de caminho hamiltoniano, certo? Bom, na primeira aula eu falei também sobre o contexto histórico, né, que motivou o estudo da teoria dos grafos. Supostamente, olha, quando ele chegou nessa cidade, ele foi apresentado ao desafio e a partir da solução desse desafio ele lançou alguns fundamentos, alguns conceitos que fundamentaram aí o estudo da teoria dos grafos, certo? Bom, então retomando aquela nossa figura, nós temos um rio que passava pela cidade, tínhamos algumas pontes e, e a partir disso né, seria possível visualizar 4 pontos de interesse da cidade e esses pontos sendo conectados pelas pontes. E essa situação poderia ser modelada através desse gráfico aqui em questão, certo? De forma mais abstrata. E o desafio da época seria, a partir de algum ponto da cidade, se seria possível fazer uma caminhada que passasse por todas as pontes apenas uma vez e retornar ao ponto de origem. Então, ao estudar esse problema, Euler ele demonstrou, com o auxílio dos grafos, que esse percurso ele é impossível, certo? Eu não sei se na primeira aula você tentou resolver, identificar um percurso, mas para esse grafo em questão, esse percurso ele não é possível. Uma outra curiosidade é que em Recife nós temos uma situação parecida. Lá também nós temos um rio
passando por alguns pontos da cidade, algumas pontes conectando esses 3 pontos, né, que é a Ilha de Santo Antônio, a Ilha de Recife e outra região da cidade, e portanto nós temos também um grafo modelando essa situação. Então, para esse grafo em questão, também esse tipo de percurso ele não é possível, certo? Então, lá em Recife nós temos as 8 pontes e o grafo associado e também a impossibilidade de resolver o problema para esse tipo de grafo, certo? Então, dito isto, podemos agora definir o caminho euleriano, que seria um caminho que passa por todas as arestas exatamente uma vez. E o ciclo seria o caminho fechado, ou seja, começa em um vértice e termina no mesmo vértice. O grafo ele é dito euleriano se ele possui um ciclo euleriano e também ele vai ser definido como semi-euleriano se ele possuir um caminho euleriano, certo? Então aqui nós temos um exemplo de um grafo na subfigura 1 e um exemplo de caminho euleriano. Então partindo do ponto quadro, podemos ter o seguinte caminho, que vai utilizar todas as arestas uma única vez. E como não é um caminho fechado, esse grafo ele é semi-euleriano, certo? E uma observação importante é que nos caminhos eulerianos pode haver repetição de vértices, certo? O que não pode ocorrer é a repetição de arestas, tá? Então, o que foi que Euler observou quando ele estava estudando o problema? Então, considerando um grafo conectado, esse grafo ele vai ser dito euleriano se somente se, tá? Então, isso aqui é importante observar, se e somente se todos os seus vértices possuírem grau par. Então, para qualquer grafo que ele possuir todos os vértices com grau par, é possível identificar um caminho euleriano, certo? Um grafo ele não vai ser euleriano se e somente se 2 ou mais vértices tiverem grau ímpar. Então, se existir ao menos 2 vértices de grau ímpar, ele não possui um ciclo, certo? Mas se o grafo possui exatamente 2 vértices de grau ímpar, então esse grafo ele pode ser dito semi-euleriano porque ele vai conter um caminho conectando esses 2 vértices, certo? Então isso aqui representa resultados importantes que vocês devem assimilar.